E eu queria tocar num tema que eu já peguei alguns momentos, queria saber de vocês, que são as auditorias. Então, vocês falaram tudo que precisa ter manual de boas práticas, precisa ter todo um controle, tá, barará, barará, ando com o manual debaixo dos braços. Mas e aí? Quais são os modelos de auditoria que vocês recebem? E depois a gente vai tocar no tema de como que é passar por isso. Então, a auditoria vai depender de onde você trabalha. Por exemplo, eu já trabalhei na aviação, catering aéreo. Na aviação eu tinha auditoria, por exemplo, halal, que eu fazia lá alimentação para muçulmano. Então, eu trabalhava numa empresa que fazia uma alimentação para uma companhia dos Emirados Árabes. Então, vi uma pessoa, um muçulmano, lá dos Emirados Árabes, na nossa cozinha, verificar se os procedimentos halal estavam adequados conforme as diretrizes do Alcorão. Então, por exemplo, estudar sobre a religião, eu tive que fazer isso. Para conseguir dar andamento naquilo e engajar o time a entender a importância daquela religião para aquela pessoa que está consumindo aquele alimento. Tem as auditorias de segurança alimentar, as auditorias de segurança de trabalho e as auditorias de meio ambiente. Essa auditoria pode ser ou uma auditoria interna da empresa que você trabalha, a qual vai qualificar aquela unidade, se for uma empresa que tem muitas unidades, ou a qual vai qualificar o local que você trabalha. Pode ser a auditoria que você aplique, né, que chama de autoauditoria, ou uma auditoria que chama um terceiro para aplicar. E tem auditorias de certificação, que são empresas de certificação internacional que vêm na sua unidade e faz a auditoria. Aí tem certificação BRC, certificação da ISO, depende do que você vai querer certificar naquela finalidade. E se você trabalhar para um cliente, o cliente também pode te auditar. Aí a auditoria do cliente, ele pode contratar também uma empresa terceira para te auditar, ou o seu próprio cliente, se for da área, pode fazer auditoria também no seu local de trabalho. Meu Deus do céu. Pegando seu gancho, jogando para você, ela falou aqui por baixo, fora da outra, pra gente não pegar de outra de religião, pelo menos umas 6, 7 auditorias, mas quais que vocês normalmente pegam reais? A do cliente, com certeza, isso é uma. A interna de vocês é outra, e qual mais? Então, vai depender muito de onde você trabalha, né? Por exemplo, quando você trabalha em um local de alimentações coletivas, geralmente você tem um número maior de auditorias. Eu, por exemplo, trabalho em uma dark kitchen, então isso é muito novo, né? Isso surgiu, assim, na época da pandemia, né? Essa questão de restaurante digital, isso teve um aumento muito grande, porque os restaurantes que tem salão, enfim, estavam fechados e você não podia, de fato, ir. Então, assim, onde eu trabalho, por exemplo, a gente contrata uma empresa que faz auditoria. Então, nós que estamos lá fazemos auditorias mensais e, fora isso, a gente recebe também auditoria externa para realmente verificar se os processos estão condizentes. Mas isso vai depender muito do cliente, do que o cliente exige. Se, por exemplo, lá onde eu trabalho, ele quiser uma certificação ISO 9001. Então, aí ele vai ter que contratar uma empresa para fazer a certificação, mas a gente vai, basicamente, fazer o processo acontecer, né? Implementar as coisas que precisam, criar, enfim, os processos e tudo mais. Então, assim, isso varia muito, né? E eu acho que a outra pergunta era como a gente se sentia, né? Recebendo uma auditoria. Querido. A minha tá chegando. Pré-infarto, assim, a auditoria é sempre tenso pra gente, pro pessoal de cozinha. Tudo vai depender também ao que está atrelado esse resultado. Então, se está atrelado a bônus, participação de lucro, enfim, caixinha. Tudo vai depender também no que está atrelado e tem um peso muito maior para os colaboradores, né? Então, geralmente, as empresas costumam atrelar a isso, né? Se você tem uma boa nota, então, você aí vai atingir e receber sua participação de lucro, ou seja, sua bonificação. Então, assim, são vários KPIs que acabam ali junto e a auditoria faz parte, porque a auditoria, a empresa inteira precisa participar disso, porque se a empresa inteira não participa, então acaba sendo uma preocupação só da qualidade. E se for só da qualidade, o resultado não vai ser bom, porque daí ninguém vai estar nem aí. Agora, se isso for atrelado ao resultado de todo mundo, então aí todo mundo sabe que vai precisar também contribuir para que esse resultado seja bom. E quando o resultado é bom, é o reflexo de que a sua cozinha está seguindo os processos de qualidade. Porque se o resultado é ruim, a nota vai ser ruim também. Exato. Entendi. Então, a cozinha, o chefe da cozinha lá, o responsável, ele cria indicadores para a empresa inteira, vamos colocar para a cozinha inteira, do que vai ser auditado. E aí,
é por porcentagem. De acordo com essas porcentagens atingidas, acredito que deve ter um mínimo ali, pelo menos, vai ter que ser 100%, muito mais, né, chefe? Pelo menos, sei lá, 98%, se a gente bater isso daqui, galera, a cerveja tá paga. Mais ou menos isso. O checklist, normalmente, ele vem de uma referência. Tem checklist referenciado na legislação brasileira, tem checklist que é referenciado em alguma certificação internacional, e a meta vai depender conforme aquilo a empresa definiu como target a partir das auditorias anteriores. Por exemplo, a minha nota na minha próxima auditoria é 95, o mínimo. Isso é muito? Isso é muito. Tipo, eu tenho 5% de margem de erro. Então, que é mínimo. Então, daí você começa a ver. Só que isso é feito a partir de notas anteriores. Então, o target de erro deles foram quantos daqui anos atrás? E aí vai diminuindo, vai aumentando o critério, e enfim. E tem que ser, sim, englobado por toda a empresa, porque, por exemplo, não adianta a gente estar ali engajando o colaborador. Vamos fazer acontecer. O colaborador está querendo muito, está limpando até, enfim, o rejunte com palito de dente, e a empresa não está engajada, tipo, alta direção. Não está investindo dinheiro numa manutenção, numa aquisição de equipamento, numa infraestrutura de um fluxo adequado. Porque a auditoria, ela engloba a documentação, que é a parte mais burocrática, os registros, a parte toda de manutenção preventiva e registros preventivos, controle de pragas, higienização de caixa d'água, laboratorial, parte de análise de alimentos, swab de superfície, swab de mão de colaborador, higiene pessoal do colaborador, que eu falo que é 50% de responsabilidade dele e 50% nossa, porque a gente também tem que disponibilizar uniforme de tempos em tempos, então isso também requer um investimento. Manutenção, infraestrutura da cozinha. Não adianta, um carrinho bate na parede, vai quebrar o azulejo. Então a gente vai ter que repor aquele azulejo de tempos em tempos. Vai cair uma água num lugar errado, uma geladeira vai parar de funcionar. Vai cair, você foi bem bonzinha, né? Foi bem boazinha, eles jogam mesmo. Não vai lavar roupa suja, Rafael.